Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de Eurípides, de nome Medeia, que é uma peça que ele escreveu. Então, antes de mais nada, só para situar vocês com relação ao autor dessa peça teatral grega, ele nasceu em Salamina, que é uma ilha localizada ao sul de Pireu, antigo porto ateniense, em mais ou menos 484 antes de Cristo. Então, né, já foi aí tempo clássico grego. Escreveu 92 peças, das quais apenas 19 sobreviveram. Então, por quê, né? Por que sumiu o restante das obras? Não é que sumiu, né, do nada. Na verdade, essas obras, peças, até cantigas, né, do trovadorismo, objetos artísticos, eles desapareceram por conta de várias questões. Esculturas, por exemplo, sumiram por conta da degradação do tempo, desastres naturais, guerras. Da mesma forma que esta última também influenciou no desaparecimento de algumas obras. Poucas eram registradas, nem todo mundo tinha acesso à escrita, por conta de várias questões envolvendo o que eu falei e tantas outras. Apenas poucas obras, poucos elementos de alguns poetas, dramaturgos, escritores, resistiu a tudo isso e chegou até nós, sendo que algumas pessoas ainda tentam resgatar outras tantas produções literárias, produções artísticas, para nos rememorar todo o potencial que, né, a humanidade foi trazendo e foi desenvolvendo ao longo do tempo. Agora, voltando para Eurípides. Ele não era um cara adepto do convívio social, porém, lhe interessavam novas ideias, que utilizava para escrever peças magistrais, né, porque as obras teatrais dele, de uma grandiosidade eloquente. Usava, por exemplo, de personagens com uma grande profundidade psicológica para nos fazer sentir aquela questão da verossimilhança, porque uma obra ela só é absorvida, compreendida, apreendida pelas pessoas quando de alguma maneira nós nos enxergamos nos personagens que elas retratam. As tragédias do Eurípides traziam não só isso, mas também uma dimensão crítica das tradições gregas. Então, quanto mais ele ia colocando para nós uma determinada circunstância envolvendo alguma personagem, ali pode ter certeza que tinha alguma questão crítica aparecendo com relação ao próprio cotidiano grego, coisas tidas como normais, razoáveis. O Eurípides estava, na verdade, criticando e mostrando que aquilo tinha algo a ser transformado. E já que nós estamos falando justamente da Medeia, vale ressaltar que as personagens femininas do Eurípides, elas eram paradoxais. E o que é ser paradoxal? Paradoxal não só uma figura de linguagem, né? Como é um recurso que nos faz compreender dinâmicas distintas de uma única pessoa, por exemplo. Ela pode ser tanto boa quanto má, ela pode ser tanto uma mãe zelosa quanto uma mãe ausente. Então, paradoxo tem a ver com contraditório. Eu vou seguir numa linha de raciocínio e depois eu desvio. Eurípides, ele morreu em Pela, na Macedônia, aproximadamente em 406 antes de Cristo. O que nós podemos falar da obra? Então, só um resumo básico para nós compreendermos a dinâmica da história, que é curtíssima e, ao mesmo tempo, ela se torna longa pela leitura, quando você realmente presta atenção ali nos elementos textuais, por conta da grandiosidade temática que ela nos traz e ela faz com que nós reflitamos sobre um contexto
maior do que aquilo que é apresentado. Então vamos lá. A história começa com uma Medeia, que é a personagem principal, expatriada de Cólquida, que é da onde ela vem. Ela saiu fugida com Jasão, seu marido, após matar o próprio irmão e trair seu pai para ajudar o amado. Nascida com a proteção do deus do sol, ela possuía poderes de feitiçaria que auxiliaram no sucesso das empreitadas dos amantes. Então é assim que inicia essa nossa história, não exatamente nesse contexto, mas o que está anteriormente colocado tem toda essa história por detrás, né? Ela é uma mulher apaixonada pelo Jasão e ela faz de tudo para não só salvá-lo do pai, como ela também acaba cometendo aí um homicídio do próprio irmão para poder, né, dar auxílio nessa fuga. E justamente quem os recebe é o rei de Corinto, onde eles se refugiam. E lá ele acaba, né, Jasão, acaba se encantando pela Glauce, que é a filha de Creonte. E seduzido pela ambição de um novo reino, como um recomeço, né, para a vida dele, abandona a Medeia, ele simplesmente fala, sai para lá, Medeia, já deu. Se envolve romanticamente com a Glauce e acaba se casando com ela. Só que o Jasão e a Medeia já têm 2 filhos, um lar constituído, ao qual ele simplesmente ignora para formar essa nova aliança com essa princesa de Corinto. E o Creonte, né, por ter gostado do Jasão, gostado da situação, ele acaba deixando que a filha se case, mesmo já ciente da existência da Medeia e das crianças, frutos do relacionamento do Jasão com outra mulher. Magoada, furiosa, possessa, né, possuída também, porque ela ficou em pé da vida, pelo ressentimento da traição e da deslealdade, deu tudo de si para poder salvar e refugiarem-se longe da terra natal dela. A ex-esposa, né, no caso a Medeia, ela se coloca contra o matrimônio, representando uma ameaça à nova esposa, cujo pai resolve expulsar Medeia de seu reino. Então, aí já nós temos algumas situações para considerar em toda essa narrativa. É uma narrativa tecnicamente simples, mas a problemática que vai sendo trazida, ela se torna complexa. Tanto que o Creonte, ele diz o seguinte para ela: é contigo que tenho de falar, intratável Medeia, que a cólera inflama contra teu esposo. Ordeno-te que abandones esta região, que partas para o exílio. Então ele já está ali mandando ela embora de um lugar onde ela já estava exilada. Leva contigo teus 2 filhos. Ele não tinha intenção nenhuma de adotar aquelas crianças dentro do seio familiar ao qual a filha pertencia. E não te demores. Estou aqui para vigiar a execução desta sentença e não voltarei ao meu palácio antes de te haver expulso para fora das fronteiras deste país. Então, é um homem que tudo bem, a gente compreende que está ali protegendo a filha, mas ao mesmo tempo, ele não está dando a possibilidade de empatia ou de um olhar misericordioso com relação à situação da Medeia. Ele simplesmente está mandando ela embora de mala e cuia. E aí ele continua e diz o seguinte: temo que no fundo do coração medites algum funesto intento e por isso tenho ainda menos confiança em ti do que antes. Uma pessoa se resguarda mais facilmente dos impulsos de cólera do que de tramas silenciosas. Então, é bem interessante vocês perceberem que, e aí depois eu vou retomar esse tópico aí, porque ele faz a gente compreender um pouquinho sobre o teatro grego e as referências que tem aí nele.
Quando nós temos uma figura que tem esse dom, essa possibilidade de prever o futuro, ela toma atitudes para justamente impedir que algo ruim aconteça. E esse é o intuito aí do Creonte diante da Medeia. Articulando um plano, a mulher abandonada pelo marido se acerca do rei Egeu, que é o rei de Atenas, para pedir refúgio com antecedência, e o rei acaba aceitando. Ele acha ali que está razoável o pedido dela e ele aceita dar refúgio a ela quando ela sair dali de Corinto. Ao sogro de Jasão, ela pede mais um dia para preparar-se para partir com os filhos. Então, ela está ali concordando em levar as crianças junto e abandonar aquela terra para justamente dar um pouco de paz de espírito, não só para o Creonte, como também para a própria filha dele. Mais tarde, após uma conversa dura com o Jasão, né, o marido ordinário, Medeia resolve ter como intermediários os filhos para matar a nova esposa e acaba matando, como consequência, o rei Creonte, que se envenena ao tocar o corpo da filha. Com o retorno delas, acaba matando-as para se vingar de Jasão. A sinopse da história, ela parece tecnicamente simples, mas tem tanta temática aí para ser abordada, acabaria levando muito mais tempo do que eu gostaria para tratar de tudo isso. Então, só tentando passar por algumas coisinhas que provavelmente quem leu deve ter percebido. Lógico que deve ter muitas outras coisas. Então, a primeira delas, eu disse que eu ia retomar a questão do teatro grego. Então, quando ali tem aquela figura do rei Creonte fazendo aquela previsão futura, para quem tem essa trajetória do teatro grego um pouquinho ali proeminente, vai se lembrar justamente de quem? Exatamente, vai se lembrar lá do Édipo Rei, que tem o pai, né, que acaba tendo um encontro com o oráculo que avisa que o filho vai ser aquele que o matará para assumir o trono dele. E aí o rei, muito inteligente, ele pensa, já que é a criança que vai acabar fazendo isso comigo, eu vou mandar esse menino para bem longe, vou sumir com ele, e aí vou continuar rei, não vai acontecer nada comigo. Só que justamente essa atitude dele, e aí lembra até uma fala lá do God of War, Ragnarok, que quanto mais a gente tenta fugir ao destino, mais as ações ou a falta delas acaba nos levando àquilo que nos causava terror ou temor. E foi o que aconteceu com o pai do Édipo. Ele acabou, né, tendo um encontro com esse homem que foi salvar a cidade e acabou morrendo nas mãos dele, que mais para frente acabou tendo a revelação de ter se casado com a própria mãe e matado o pai. Então, o teatro grego tem tragédia, tem comédia, enfim. Só que as tragédias gregas, elas realmente são tragédias, elas não acabam com um final feliz. Tem todo um drama ali por detrás das ações, do curso de eventos que leva as personagens a desfechos que vão retratar as possibilidades das mazelas humanas. Outro tema que aparece em Medeia é a questão do matrimônio, que, né, acaba focando justamente na degradação da fidelidade e da lealdade esperadas pelo Jasão. E esses dois pontos parecem semelhantes, mas
não são tão, porque a fidelidade tem a ver com uma questão mais relativa à quebra desse contrato amoroso, né? A fidelidade tem a ver com esse rompimento desse ideal romântico que se tem aí. A lealdade é você quebrar outro lado de uma relação que tem a ver com, vamos colocar, né, a questão da amizade. Então você tem um amigo, você é leal e fiel a ele. Só que a lealdade, ela tem a ver com a quebra de algo ainda mais forte do que talvez a fidelidade em si, porque quando você é desleal com alguém, você tá ali com a pessoa e do nada você começa a criticar essa pessoa para outras. Então, isso aí é uma forma de deslealdade, que é algo que nós vemos em Medeia. Jazão simplesmente decidiu romper o contrato, né, amoroso com ela, apartar-se do seio matrimonial. Só que ao mesmo tempo que ele fez isso, ele foi desleal com todo o esforço que a Medeia exerceu para levá-los até ali. A Medeia teve muita participação no sucesso da empreitada deles. Quando ele rompe o casamento, ele também rompeu esse laço de lealdade, porque ele não se importou com o envio dela para outro exílio, em outro lugar, e não se importou também em se distanciar dos filhos para isso, porque se não fosse toda aquela situação envolvendo Creonte, ele teria se afastado de ambos. Então, ele não só estava ali rompendo com o laço amoroso, romântico com a Medeia, como ele estava rompendo ali com a questão da amizade e da própria paternidade ali. Então, demonstra a falta de valores do Jazão diante de uma circunstância que indicava única e exclusivamente a ambição dele para ter uma posição melhor que ele justamente não ia conquistar com a Medeia. Então, tem uma parte aqui na página 25 que a Medeia está se dirigindo às mulheres de Corinto e ela fala: saí do palácio para não merecer vossas reprovações, pois conheço muitos mortais, por havê-los visto com meus próprios olhos, ou por deles ter ouvido falar, que se fecharam em orgulhosa reserva, que por essa repugnância de aparecerem em público, adquiriram uma fama com desdenhosa despreocupação. A justiça, com efeito, pouco esclarece os mortais em seus julgamentos. Eles os condenam à primeira vista. Precisamos primeiro comprar muito caro um marido, para depois termos nele um senhor absoluto da nossa pessoa, segundo flagelo ainda pior que o primeiro. Então, a Medeia via no laço com o Jazão algo ao qual ela estava presa. Lógico, né? A gente pensa, nossa, mas ela tá presa a isso, então que casamento era esse? Mas na perspectiva daquela época, talvez não só, né? Vamos lembrar aí de algumas situações que nós conhecemos. Essa junção do homem e da mulher em um relacionamento acaba significando muito para o lado feminino, principalmente, não só, mas vamos voltar para o que estava ali nesse período, acaba sendo como uma forma de ela assumir um valor diferente como mulher. E esse valor a aprisiona, porque ela é como se fosse um objeto daquele homem que se torna seu senhor. E é isso que ela coloca aqui, um dos primeiros valores que vai fazer com que nós compreendamos essa força, esse poder que ela dá a esses dois fatores da fidelidade e da lealdade, aos quais o Jazão rompeu. O homem, dono do lar, sai para distrair-se de seu tédio junto de algum amigo ou de pessoas de sua idade. Mas nós, é preciso não termos olhos a não ser para ele. Socialmente falando, e aí vem uma crítica que talvez o Eurípides tenha colocado de maneira velada, tem todas as possibilidades. Ele pode
ter um relacionamento fixo com alguém. E aí a sociedade grega considerava normal ele sair e buscar não só, né, diversões com amigos, enquanto a mulher ficasse em casa ali cuidando dos filhos e do lar em si, como também era super normal o homem abandonar a mulher, seja, né, definitivamente ou não, para aventurar-se com outras. Percebo como a literatura, ela é universal, né? Medeia é uma obra universal, porque ela nos mostra que essas significações de um mundo grego clássico ainda se perpetuam no século XXI. Então, muitas mulheres ainda, elas veem o homem como sendo homem ao sair, ir para balada, deixar a mulher em casa com os filhos, voltar só, sei lá, no dia seguinte de madrugada. Quando esse homem trai, ele é perdoado. É normal. A gente viu no caso aí, não muito, né, não muito remoto, de um jogador famoso que pediu perdão pela traição. Vamos inverter a ideia. E se fosse o contrário? E se a mulher tivesse assumido uma traição? O julgamento seria o mesmo? Seria o mesmo peso? A gente sabe que não. Então, se no mundo grego clássico era assim, vejam quanto tempo já se passou e as coisas se mantêm no mesmo nível. Não houve uma evolução, vai de pessoa para pessoa. Não que eu esteja dizendo que traição devia ser algo comum. Na verdade, o não trair devia ser algo comum. Se você está imbuído numa relação, qual a necessidade de buscar outra pessoa para colocar como terceiro ou quarto elos aí? Não estava previsto que haveria, né? Teve ali um contrato falando, vamos nos unir em namoro, noivado, casamento, e você vai ter amantes. As pessoas, elas não acordam isso antes. Então, quando isso não ocorre, implica naquilo que Medea estava pontuando como ausência de fidelidade. E a lealdade, ela se quebrou também porque Jasão em nenhum momento se interpôs entre ela e Creonte para justamente situá-lo do fato de que, embora ele se juntasse a Glauce, Medeia ia continuar ali em Corinto. Seria uma exigência dele. Então, ele, em nenhuma, né, sob nenhuma hipótese, ele colocou essa possibilidade. Então, vejam aí a deslealdade do Jasão diante de Medeia, que deu tudo a ele, foi contra o próprio pai, exilou-se da terra natal para depois ficar ao lado de um homem que, na primeira oportunidade, a abandonou e aos filhos para seguir o plano ambicioso dele aí de se tornar futuramente o rei de Corinto. Em outra cena, ela vai colocar o seguinte: precisas de outro leito quando tens filhos de mim. Pois se não os tivesses ainda, ser-te-ia perdoado desejar essa mulher. Então vem aí outro ponto sobre a questão da lealdade. Quando vieram os filhos, o elo romântico ele se intensificou e assumiu outro patamar, ao qual ele também estava renegando quando ele assumiu essa atração por outra ao ponto de desvincular-se da Medeia. Outro ponto é o psicológico feminino versus o psicológico masculino. E aí, para poder exemplificar um pouquinho essas diferenças, eu trouxe alguns trechos aí. O primeiro diz o seguinte, e é Jasão que fala: tu me prestaste serviços muito bem. Entretanto, como prêmio por meu salvamento, recebeste mais do que me deste, e vou prová-lo. Primeiramente, em lugar de um país bárbaro, agora habitas a Grécia. Então percebam, aí vocês podem até já ir
imaginando essa reverberação remota para esse período mais atual no qual nós vivemos, né? Período pós-modernista. Percebam que o Jazão, ele fala que ela prestou um serviço a ele. É como se ela fosse uma terceirizada. E como uma terceirizada, a Medea estava sendo mal paga aqui. Era bem essa a situação que nós encontramos nessas pequenas linhas do Jazão falando. Então, ela prestou um serviço, ele pagou ela, e ele ainda fala mal do lugar de onde ela veio. Ele disse que se tratava de um país bárbaro, um país que não se comparava à Grécia. Então, vejam que além de ele, e isso demonstra um posicionamento bem narcisista, em nenhum momento se coloca como aquele que está errado, nem pede desculpas, né? Não tem ali um Jazão penitente. Na verdade, está desmerecendo qualquer atitude, qualquer ação que ela tenha praticado em prol dele, e ao mesmo tempo ele degrada a imagem de algo que é importante para a Medea, que é a pátria dela. Em nenhum momento considera os sentimentos dela quando ele diz isso, porque a necessidade maior era mostrar que as perdas que ela teve podiam ser minimizadas em detrimento aquilo que ele desejava de fato, fazer com que o plano ambicioso dele tivesse um andamento de acordo com o que ele planejasse. Ele já se imaginava rei, ele já se imaginava praticamente possuidor daquela nação, sendo reverenciado pelas pessoas. Então, Medeia, tudo que ela perdeu, era pouco em comparação aos ganhos que o Jazão teria, mesmo que ela não tivesse nenhum. Ao invés de ele minimizar um pouquinho o discurso dele, ele vai demonstrando ainda mais as intenções dele para a Medeia. Vindo aqui de Iolcos, arrastando comigo uma longa série de intrincadas desgraças, que sorte mais feliz poderia encontrar neste país se não desposar a filha do rei, eu, um exilado? Não. Como supõe teu ciúme, por ódio a teu leito e desejo por outra mulher, nem por ambição de mais numerosa posteridade. Os filhos que me nasceram me bastam, e não tenho razão de queixa. Então aí ele está dizendo que ele não pretendia ter um laço grandioso com a Glauce, mas o que ele queria dela era a coroa que o pai estava ali colocando como prêmio. Mas para viver na abastança é o que importa acima de tudo, e não na necessidade, pois sei que a pobreza afugenta para longe todos os amigos. Quero criar meus filhos como reis. E se der irmãos àqueles que de ti nasceram, colocá-los a todos na mesma fileira, fazer deles uma só família, viver feliz. Nossa, que lindo, né? Então, ele tem ali aquele plano, na concepção até ingênua dele, ele considera que essas possibilidades são atingíveis. Que ele pode ali colocar todo mundo numa mesma mesa e todo mundo vai ficar ali mega feliz, numa ação de graças, comemorando que uma foi abandonada pela outra. Ele não faz questão de ter filhos com a outra, que deve querer ter filhos ali, porque ele está falando do mundo grego. As mulheres tinham esse pensamento quando elas casavam. E o Creonte ia estar ali batendo palmas pro cara que ia assumir o lugar dele quando ele morresse. Se é que Jazão não, né, não poderia até planejar a morte do sogro, estava tudo bem, não tem importância não. Já a sociedade grega, a gente já nota que não tem esse problema com relação à sucessão. Mato meu pai, vou lá, pego o reino dele, não tem problema nisso não. Trajetória da superação é um outro tema. Então aí a gente vai ter a Medeia tendo toda uma constatação da situação dela ao longo dessa
narrativa complexa, e ela vai passando pela dor do luto, pelo casamento, no início, e ao mesmo tempo, lá na metade da peça, ela vai também passando pela trajetória do luto futuro dos próprios filhos, aos quais ela já tinha decidido dar cabo de. É interessante porque vai nos mostrando esse lado paradoxal dela. Ela tá ali sofrendo por uma dor que é compreensível, né? A dor de ser rejeitada, abandonada pelo homem por quem ela se doou. Só que ao mesmo tempo, ela mostra esse lado egoísta e super passional de uma mulher que, para se vingar, ela não mede esforços para justamente atingir aquilo que doeria mais no homem que a traiu. Outro tema é o julgamento social e a xenofobia. Sendo Medea, portanto, uma mulher expatriada que foi, né, que saiu corrida do lar natal, as pessoas elas tinham uma concepção a respeito dela e do Jazão que não era das melhores. Como tem hoje. As pessoas olham meio torto quando vê alguém de fora, né, um refugiado, no caso, hoje, né, em voga. E naquela época não era diferente. Todo mundo que saísse de seu meio e fosse para um lugar completamente diferente, se exilasse, tinha ali um julgamento social tremendo, condenavam aquela pessoa. E no caso, embora tivesse esse julgamento com relação tanto a Medea quanto a Jazão, a Medea sofreu ainda mais porque, não sei se vocês recordam, no começo eu falei que ela tinha, né, essas noções de feitiçaria e ela também tinha os poderes que ela adquiriu do deus Apolo. Então, isso fazia com que as pessoas a olhassem ainda pior, porque como uma mulher tinha ali uma possibilidade poderosa por detrás, aquilo causava um medo. O medo gera a discriminação, preconceito e julgamentos também. Portanto, a xenofobia acaba aparecendo para nós porque Medea, ela é uma estrangeira. O estrangeiro, aquilo que é de fora, é um elemento que gera desconfiança, que gera terror, que gera temor, que gera o medo pelo diferente. Tudo que é diferente faz com que o outro tenha uma reação. Pode ser uma reação de acolhimento, que seria o ideal para as pessoas, né? Acolherem os outros, terem empatia, solidariedade, mas nós sabemos que empatia e solidariedade não tem nem no mercado de trabalho mais, né? Você vai lá no seu trabalho, está doente, ninguém pergunta se você está bem. Ninguém quer saber. Então imagine Medeia, que doente ela não estava, mas ela era uma feiticeira, devia lá gerar os boatos de que ela matou o irmão, saiu fugida do pai para ajudar Jazão. Então, vejam ali o rol de pensamentos que foram ali correndo por conta das informações que chegaram daquela mulher estrangeira para as pessoas que estavam ali em Corinto. Porque até mesmo o rei Creonte já olhava com desconfiança para Medeia. Prevendo ou não, ele já olhava com desconfiança para aquela mulher que tinha ali nas mãos todo um arsenal de possibilidades para dar cabo dele e da filha sem que, né, não precisasse nem piscar. Não ia nem ter o esforço de ter que planejar algo mirabolante, como no caso aconteceu de fato. Tanto que, num trecho, ela pega e fala: Ai, ai de mim, não é de hoje, Creonte, e já de muitas circunstâncias que minha reputação me foi funesta e me causou muitas desventuras. Um homem de bom senso não deveria nunca dar a seus filhos ciência demasiada, pois que os expõe não somente à crítica por ociosidade, mas à inveja e ao ódio do povo.
traze ao vulgo ignorante uma nova sabedoria, e passarás não por sábio, mas por inútil. E te julgam superior àqueles que têm uma reputação de saber e de espírito. Te tornarás suspeito a teus concidadãos. Tal é a minha sorte. Minha ciência me atrai ódios, julgada inofensiva por uns, de modo muito diverso por outros. É para eles objeto de escândalo. Então, ela já tinha noção de que tudo aquilo que era um dom divino para uns, somente para da onde ela veio, em Corinto era uma espécie de maldição. As pessoas não viam com bons olhos aquilo que a tornava diferente. E algumas mulheres de Corinto, né, o coro, ele concorda com a posição dela, né, o posicionamento dela. Não existe maior desgraça do que a de sermos privados da terra natal. Então, elas sabiam, elas percebiam que ali ela não teria acolhimento, ela não teria compreensão, empatia, solidariedade de ninguém. Na verdade, ela teria justamente o contrário por ser quem ela é. Maternidade e infanticídio. Então, quando a gente fala de Medea, não é algo fácil, é algo que traz um pouquinho de desconforto pelas medidas que ela vai adotando para sanar um pouquinho daquela trajetória do luto e obter a superação daquela dor que o Jazão causou. Uma das medidas que ela tomou foi justamente ter aquele momento em que ela abdicaria totalmente da maternidade para dar fim ao elo dela com Jazão, que eram os filhos. E aí ela vai falar: eu preferiria tomar parte em 3 combates a dar à luz uma só vez. Mas não nos achamos, vós e eu, nas mesmas condições. Isso ela falando para as mulheres de Corinto. Estais aqui na vossa pátria, na casa de vosso pai. Saboreais as delícias da vida, as doçuras da amizade. E eu, abandonada, proscrita, sou ultrajada por esse homem, né, o Jazão, arrancada por ele a uma terra bárbara. Não tenho mãe, nem irmão, nem parente para encontrar junto deles um porto de abrigo nesta tempestade. Então ela está ali abandonada e ela está dizendo para nós que a maternidade é algo do qual ela teria abdicado se tivesse uma leve noção do que teria ali acontecido por causa do laço dela com o Jazão. Nós vamos perceber ao longo da leitura que ela não vai abdicar daquilo que ela se propõe a fazer. Estremeço ao pensamento do que me restará a fazer. Matarei meus filhos. Então ela já está ali com uma ideia que lhe causa dor. A gente não vai pensar que mulher insensível. Ela é insensível pela ação, mas a ideia de cometer aquele crime a martirizava. Ela não estava ali incólume, ela não estava ali ingenuamente ou então, né, psicopatamente, inventando uma palavra nova, idealizando aquela prática. Ela, na verdade, ela via aquilo como uma única solução, mas aquela solução lhe causava extrema dor, aquilo arrebentava com ela, mas era a única ideia que lhe vinha para superar o luto daquele laço que o Jazão acabou rompendo entre eles. Outro tema ali bem recorrente, tanto que Medea é um símbolo disso, é esse estudo da alma feminina. Então, Medea, por esse contexto em que ela é uma personagem paradoxal, imbuída ali de coisas que são contraditórias sobre ela mesma e sobre as próprias atitudes, também vamos tendo ao longo da narrativa
elemento que não é apenas a Medéia que está ali refletida, mas é apenas uma parcela de toda essa forma de representação feminina que Eurípides coloca para nós. Então, ele tem um momento em que a Medéia vai falar o seguinte: ainda que deva morrer, eu os matarei, sem temor, dessa vez, de empregar a força viva, não por minha soberana, pela divindade que entre todas reverencio e que escolhi como auxiliar, por Hécata, que habita o santuário do meu lar. Então, Hécata é uma divindade da noite que causava medo aos homens, com sonhos, né? Invocando fantasmas, aquela coisa da magia também. Era uma figura que mostrava essa proteção a qual Medéia se colocava ali, né? Era uma mulher que estava sofrendo, mas tinha a proteção dessa divindade. E essa divindade também faz ali um gancho com o estudo da alma feminina, porque o homem tem medo de uma mulher poderosa. E a Medéia, por mais que seja né, uma poderosa enlouquecida por conta da dor, ela causava medo. Então, ela não causava só por conta da menção de Hécata, ela causava medo no Creonte, ela causava medo no Jasão. As mulheres ali, né, o coro, também tinha medo da figura da Medéia. O povo de Corinto tinha medo, a Glauce tinha medo dela. Não por ser uma mulher rejeitada, mas pelo poder que ela tinha. Foi por conta dela que Jasão chegou até onde tinha chegado. Então, imagine o poder que uma pessoa tem para levar a uma fuga, e no meio dessa fuga ter que cometer atos exorbitantes para justamente salvar uma única pessoa. Então, Medéia não era para ser subestimada, né? O Jasão que foi besta, mas durante a narrativa, nós vamos ter ali essa constante mostra do medo que ela gerava por vários fatores: estrangeira, poder que ela tinha, quem era o Deus ao qual ela, né, deve todo aquele poder e pela divindade que a protegia. Então, Medéia estava ali por cima da carne seca total. Ao passo que o Creonte via a única maneira de se livrar daquela sombra que ela trazia é justamente mandando ela para longe. E aí, na própria fala dela, ela continua. E aí ela se refere a todas as mulheres. A nós outras, mulheres, a natureza fez impotentes para o bem, porém mais hábeis do que ninguém para manipular o mal. Então, toda mulher, na concepção dela, tem uma dualidade ali, dois elementos com os quais nós lidamos o tempo todo, bem e o mal. O mal da mulher tem que ser realmente uma ação que vá direto ao cerne do problema. E é por isso que ela decidiu cometer aquele infanticídio do qual ela se imbuiu, né, na ideia para poder justamente atingir o propósito final, que era destroçar completamente a alma do Jasão. Isso é importante na obra de Eurípides. Imagino que talvez em outras peças que foram perdidas, ele também tivesse feito esse tipo de estudo feminino, mas percebam que só em uma dessas peças abre um leque de possibilidades para que nós compreendamos todo esse peregrinar da figura feminina ao longo dessa única peça. E, ao mesmo tempo, nós vamos compreendendo aquela verossimilhança que se faz pelas atitudes diante do extremo, ou que leve ao extremo. Nós não achamos aquilo ilógico, não de todo. Essa concepção de trajetória que ela assumiu
tinha que ter uma circunstância ali, tinha que culminar em algo extremo. Essa é a concepção do teatro grego. Quando, né, nós falamos de tragédias gregas, as coisas não terminam bem. A ideia estava abdicando, destruindo, aniquilando aquilo que faz com que a maternidade tenha sentido, que é a existência daquele filho, né? No caso, filhos. E ela rompeu com, com essa concepção feminina de que a maternidade é algo sagrado, de que a maternidade leva à felicidade. No caso da Medea, não, porque pela leitura, uma das leituras, nós percebemos que os filhos traziam ainda mais dor para ela. A morte deles causava dor, né? A possibilidade de matá-los. Mas a existência deles também era dolorosa para ela por conta do que Jazão fez. E por fim, filhos como símbolo de perpetuação dos pais. Então percebam que a trajetória dela levou a destruir esse símbolo, e ao destruir esse símbolo, que acaba com a parte dela, ela também acaba com aquilo que faria com que, né, Jazão tivesse os sucessores daquele trono de Corinto, que eram os mesmos filhos dos quais ela abdicou, e ao mesmo tempo, na trama, eles acabam sendo uma ferramenta para que ela acabasse não só atingindo Jazão, como também aqueles que a queriam expulsar de Corinto sem nenhuma misericórdia. Então ela pegou e matou vários coelhos com uma cajadada só. Agora fala se Medea não é inteligente. Está só falando com relação ao estratagema que ela usou. Mesmo na dor, ela conseguiu mobilizar várias circunstâncias para no final se, né, entre aspas, né, se eximir da, dessa trajetória do luto, ao qual ela né, se apegou no começo para justificar as ações dela. Então, espero que vocês tenham gostado da análise desse livro. Curtam esse vídeo, quem quiser comentar alguma coisa, depois mais para frente eu respondo. Sigam, né, o meu canal para que vocês tenham novidades, que eu espero que não demorem tanto dessa vez. Obrigada por assistirem e até uma outra vez.